Irmãos, hoje nós vamos falar de um tema bem legal. Toda vez que eu vou começar a palavra, eu falo que o tema é bem legal, né, irmãos? Porque é legal, a palavra do Senhor, ela é legal, ela é boa, né? A gente se diverte, a gente desfruta demais da palavra do Senhor. Mas o tema que nós vamos falar hoje é sobre o jejum, certo? Recentemente, nós iniciamos essa prática aqui na nossa igreja. Graças a Deus, o Senhor tem abençoado muito a nossa congregação. Nós temos crescido nessa parte espiritual e principalmente no entendimento de algumas coisas. Já tem alguns anos que nós estamos tendo a prática de ler a Bíblia diariamente e ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós já concluímos a leitura da palavra do Senhor aqui na nossa igreja uma vez. Estamos agora na segunda vez que nós estamos lendo a palavra. Já terminamos o Novo Testamento, agora nós estamos lá no Velho Testamento, estamos em Gênesis, hoje é 45 e 46, não é isso? Se você não tiver em dia, irmão, corra para colocar em dia, porque nós estamos avançando. Nesse período agora são 2 capítulos por dia. Então, se você ficar sem ler a palavra do Senhor 3 dias, você vai acumular 6 capítulos. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais pegar, certo? Então, vá lá, coloca a sua leitura em dia. Então, nós iniciamos com a leitura da palavra. E assim que virou do Novo Testamento para o Velho Testamento, nós colocamos aqui, junto com a leitura diária, uma oração de 10 minutos e um jejum semanal. Uma oração de 10 minutos, todos os dias, diário, e um jejum semanal. O jejum, ele é uma prática na nossa igreja nova. Não é uma prática nova para o reino de Deus e para a palavra do Senhor. Mas para nós aqui na nossa congregação, coletivamente, ela já é uma prática nova. Por isso que hoje eu estou trazendo esse tema de jejum, para que a gente possa entender algumas coisas sobre o jejum, como fazer, como não fazer, é para fazer, não é para fazer, se eu não fizer eu estou pecando, e surgem muitas dúvidas com relação a isso. Então hoje é para que a gente possa ter um entendimento maior sobre a prática do jejum, e que a gente possa fazer e desfrutar do jejum. Amém por isso? Glória a Deus, vocês ainda estão felizes? Então, hoje a gente vai falar do que é o jejum, como se faz o jejum, quem fez jejum na Bíblia, se há ímpios e pessoas que não creem na palavra do Senhor, que já fizeram jejum, e nós vamos falar dos benefícios do jejum, tanto ele natural, como ele espiritual. Amém? Então nós vamos começar aqui falando sobre o que é jejum. Aí eu fui pegar lá rapidinho o significado de jejum no dicionário Aurélio, e ele diz assim, no dicionário Aurélio: privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Jejum, por dicionário Aurélio, é privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. E a definição bíblica para isso? É a mesma coisa acrescentado de fé. Ela é uma abstenção de alimentos durante um período, um determinado tempo, acrescentado de fé, porque o dicionário Aurélio ele não fala sobre a questão religiosa ou a questão da fé, mas nós colocamos isso e acrescentamos isso no nosso jejum, tá bom? Bom, o que não é o jejum, irmãos? O jejum ele não é um sacrifício para Deus e nem uma penitência, um autoflagelo. Às vezes as pessoas têm um entendimento de que fazendo o jejum, elas vão estar alcançando algum favor do Senhor, como por exemplo, maltratando o seu próprio corpo, para poder alcançar um favor do Senhor, um perdão do Senhor, até mesmo a salvação. O jejum não é isso, não é uma autopenitência, porque a própria palavra do Senhor diz assim, 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o jejum não é uma penitência, sabe, de quando você erra, de quando você peca, e aí você fala, agora que eu errei, agora que eu pequei, eu vou me autoflagelar, e agora eu vou fazer um jejum daqueles bem puxado para que eu possa obter perdão do Senhor, tá bom? Não é isso, beleza? O perdão do Senhor, a salvação do Senhor, ela vem pela graça, certo? Efésios 2, né? Mediante a fé, a graça do Senhor Jesus. E aí, irmãos, a gente vê o jejum na Bíblia inteira.
muitas pessoas fazendo. Os patriarcas faziam, os reis faziam, o próprio Jesus fez, os discípulos fizeram, e hoje, na nossa atualidade, a gente também faz o jejum. Só que o jejum, ele não aparece na Bíblia como um imperativo, assim, o próprio Jesus dizendo façai, né? Orientando sim, mas qual a palavra que eu posso dizer? Eu vou falar a palavra obrigando, mas não é isso, tá? Mas obrigando, direcionando a você fazer no imperativo. Como, por exemplo, nós temos 2 ordenanças na Bíblia. Quais são as 2 ordenanças que nós temos na Bíblia, que o Senhor Jesus diz que nós temos que fazer? O primeiro é o batismo. Isso é uma ordenança. E o segundo? A ceia. E ele ordena. Olha só. Mateus 28, 19 diz assim, ó, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando, no imperativo, ele está dizendo, tem que fazer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Lucas 22, 19, ele diz assim, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo, isso é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim, certo? Então ele está no imperativo, ele está dizendo realmente para poder fazer. Mas você não vai encontrar isso na questão do jejum, na prática do jejum. Mas olha só que legal, se você quiser abrir comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Esses 2 grupos de pessoas, de João e dos fariseus, foram até Jesus e disse assim, ó, os discípulos de João e os fariseus, eles jejuam. Mas por que os seus discípulos não jejuam? Estão perguntando para o Senhor Jesus, estão indagando ele. Aí vem a resposta dele. Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo. Então jejuarão naqueles dias. Então Jesus está dizendo, então jejuarão naqueles dias. Ele não está dizendo assim, né? E talvez, ou pode ser que sim, ou não. Ele está dizendo, quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. E quando é que o noivo foi tirado, irmãos? O noivo foi tirado depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Ele foi nos tirado. Então, o tempo para poder fazer o jejum é o tempo hoje, agora, que o noivo não está conosco. Nós temos que fazer essa prática, assim mesmo o Senhor Jesus nos orienta aqui nesse versículo. Aí, os discípulos de João, eles jejuavam? Irmãos, nós estamos falando aqui de João, não de João o evangelista, mas o João, discípulo de Jesus, aquele que veio abrir o caminho para Cristo Jesus. Esse cara foi um dos caras mais radicais da palavra de Deus. Né? Nos dias de hoje a gente fala que ele era o cara mais radical contra o capitalismo. Porque João, ele disse assim, olha, eu não vou comer nada do que vocês trabalham, nada do que vocês processam, eu não vou comer nada industrializado, eu vou comer somente mel e gafanhoto. Ou seja, tudo aquilo que sai da natureza sem industrialização, né? Sem passar por nenhuma empresa, pelas mãos de ninguém. Então ele foi o cara mais radical que existiu com relação à palavra do Senhor, de se abster dessas coisas. E aí, a própria palavra do Senhor diz que os seus discípulos também jejuavam. Agora, nós não sabemos qual que era o tipo de jejum que os discípulos de João faziam, de João Batista. João Batista fazia esse. Ele só comia mel silvestre e comia os gafanhotozinhos lá. Alguém já comeu os gafanhotos? Só camarão, né, irmãos? Aquele bem crocantezinho, mas gafanhoto não, né? E mel. Mel a gente come normalmente, né? Principalmente o pessoal que é mais do Nordeste gosta muito de comer mel. Nós aqui em São Paulo a gente não come muito mel, não. Aqui nosso é Nutella e ketchup. Não é isso? Os paulistas é assim, é Nutella e ketchup. E os fariseus? Os fariseus jejuavam também, irmãos. Vocês lembram daquela oração do fariseu lá no templo? O pastor Henrique citou esses dias essa passagem aqui. Então diz que estava orando lá o samaritano e o fariseu. E aí o fariseu estava orando e falou, Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse samaritano, esse pecador aqui, né? Eu oro e jejuo 2 vezes na semana. Então na hora da oração dele, ele disse que ele orava e jejuava 2 vezes na semana. Então os fariseus também tinham essa prática do jejum, certo?
E aí Jesus dá essa resposta. Olha, enquanto o noivo estiver conosco, Jesus falando para eles naqueles tempos, os discípulos, aqueles que estiverem caminhando comigo, não vão precisar jejuar. Mas quando o noivo for tirado, aí sim, eles vão precisar. Então, eles farão o jejum. Amém? Então, irmãos, assim, Jesus, ele espera, é uma expectativa de Jesus que nós possamos ter essa prática comum nas nossas vidas. Oração diária, leitura diária e jejum. O Senhor tem essa expectativa que nós possamos fazer esse jejum com Ele. E aí, irmãos, algumas pessoas elas têm algumas dúvidas com relação ao jejum. Mas como nós mesmos lemos lá no dicionário Aurélio, ele está dizendo que o jejum é da parte de alimento. Então é se abster de alimento, né, de comida e de bebida. Algumas pessoas dizem assim, puxa, eu posso fazer jejum de celular? Eu posso fazer jejum de internet? Eu posso fazer jejum de videogame? Eu posso fazer jejum de série da Netflix? Eu posso fazer jejum de televisão? Não. Algumas pessoas dão isso o nome de propósito, né? Mas se a gente for levar a fio da espada e a gente analisar tudo isso, vocês imaginam assim, a televisão, a TV, é do diabo? Não. Mas eu usar a TV para tomar o tempo meu de estudo, o tempo meu para com Deus, é do diabo? É. A internet é do diabo? Não. Mas se eu usar a internet de uma forma ruim, ela é do diabo? Ela é do diabo. O Netflix é do diabo? Não, esse é, irmãos. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Netflix não é do diabo. Mas se você ficar lá o tempo todo, série após série, habitolado naquilo ali, você deixar sua vida passar e não ter tempo para Deus, isso é do diabo? É do diabo. Então isso quer dizer, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. O que é o jejum? O jejum é abrir mão de uma coisa boa, uma coisa lícita. O alimento, ele é o quê? Ele é bom e ele é lícito. Ele vem de Deus, ele é o simbolismo de Deus. O pão, ele simboliza Deus. Então, quando nós fazemos jejum, nós estamos abrindo mão de algo bom, de algo lícito, por algo melhor, que é agora passar, a gente deixa de se alimentar do pão da terra para se alimentar do pão do céu. A gente deixa de se alimentar do simbolismo de Deus para poder se alimentar propriamente dito do próprio Deus. Entendeu? Então, jejum é isso, ele envolve alimento. Esses outros tipos de coisa, irmão, se você por acaso tem uma prática muito frequente e muito acima da média, se você parar de fazer isso, agradeça ao Senhor, isso é uma grande libertação, mas isso não é jejum, tá bom? Então, jejum é tudo aquilo que envolve alimento e bebida, algo bom e algo lícito, certo? E isso é fazer jejum, se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Agora, as pessoas falam assim, não, Davi, mas eu ainda continuo achando que isso é uma prática de jejum, e eu quero fazer assim, e é dessa maneira que eu me sinto bem, eu vou fazer dessa maneira. Aí, irmãos, vamos parar para pensar em algumas coisas, né? Por exemplo, quando nós nascemos, quando a gente era bem pequenininho ali, quando nós estávamos ali chorando de fome, né? Vamos usar aqui o exemplo da Bia e do Moisés, né? A Bia não está aqui, acho que ela está lá em cima. A Bia e o Moisés estão com um bebezinho pequenininho em casa, né? Um bebezinho bem bonitinho, irmãos. E nós tudo gosta dele e ama ele, né? Aí, quando o Rafinha, ele está chorando com fome, a mãe dele vai dar o quê para ele? Alimento, né? Ou ela coloca ele na frente do Netflix. Fala, não, filho, assiste aqui o Netflix. Ou assiste aqui a Peppa Pig, né? A galinha pintadinha. Ele vai parar de chorar? Não, porque ele está com fome. Então nós temos que fazer o jejum daquilo que realmente faz necessário na nossa vida. Irmãos, esse tipo de coisa, internet, Netflix, televisão, são tudo coisas que nós fomos adquirindo ao longo da nossa vida erroneamente. Isso nunca fez parte da nossa vida e da nossa necessidade. Nós fomos criados com leite e com comida. Nós não fomos criados com internet nem com televisão. E eu não tenho nada contra, irmãos, televisão nem internet. Na minha casa tem 3 televisões. Tem uma no quarto, uma na sala, tem outra lá em cima. Mas nós temos que saber usar isso. E saber exatamente do que é necessidade e daquilo que é supérfluo.
E às vezes a gente tem a televisão lá, mas quase a gente nem assiste. Às vezes assiste uma pregação, um louvor, alguma coisa, porque na televisão às vezes tem alguma coisa que passa bom, né? Um time de futebol como o Palmeiras, os outros não é tão bom, né? Mas o Palmeiras aí você consegue assistir. Os outros você não consegue assistir, né? Então tem algumas coisas boas que você ainda tem na televisão, mas tem que usar com moderação, certo? Irmãos, e quem mais fez jejum na Bíblia, né? Eu queria ler algumas passagens com vocês. Você pode abrir comigo em Daniel? Daniel, capítulo 2, versículo 3. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Os meninos estão projetando aqui para nós? Projeta para nós aí, meninos. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. Naqueles dias, Daniel, esteve triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprissem as 3 semanas. Ele está dizendo, né? Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Esse aqui é um jejum muito conhecido, é o jejum de Daniel. Esse jejum aqui, irmãos, as pessoas chamam ele de jejum parcial. Jejum parcial. Ele tirou algumas coisas do cotidiano dele. O alimento desejável eu não comi, nem carne, nem vinho. Então, provavelmente, ele fez um jejum somente de ervas, de frutas, de legumes. Ele tirou toda essa parte de carne e de bebida forte. Isso é um jejum parcial, certo? Tem alguns tipos de jejum. E aí, só que esse foi um período longo, de 3 semanas, aonde exigiu um esforço dele, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, a gente faz o jejum de quarta-feira, então, de quarta-feira, nossa igreja coletivamente está fazendo o jejum, que é individual também. Aí a pessoa pega e fala assim, pastor, eu posso fazer o jejum na quarta-feira de carne vermelha? Poder até pode, mas vamos parar para pensar. A carne está super cara. A carne está super cara. Quem tem carne todo dia aqui em casa, levanta a mão aí. Quem tem contrafilé todo dia em casa? Filé mignon. Hã? Quem tem? Não é todo dia que você tem. Aí chega ou seja, não é todo dia que você come carne. Aí chega na quarta-feira, você vai fazer jejum de carne? Faz sentido? Não faz sentido, né, irmão? Aí você fala assim, não, eu vou fazer jejum na quarta-feira de peixe. Você faz peixe todo dia na sua casa? Não faz. Aí na quarta-feira você vai fazer jejum de peixe? Não dá, né, irmão? Tem que ser alguma coisa que realmente você pratique e que você tire, que vai fazer alguma falta, que vai ser alguma coisa relevante. A pessoa fala assim, não, então na quarta-feira eu vou fazer jejum de doce. Eu vou deixar de chupar um chiclete ou um pirulito. Não é jejum, né, irmão? Tem que ser algo relevante, alguma coisa que vai fazer diferença mesmo naquilo que você está fazendo. E lembre-se em consideração, irmãos, uma coisa, coloque isso em consideração. Sempre o jejum que nós estamos fazendo não é para nós, é para o Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele está avaliando o nosso jejum que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, eu posso enganar a mim mesmo, né? Falar, não, então eu não vou comer carne, olha que beleza, que jejum maravilhoso, oh glória. Mas, né? Posso falar para os irmãos falam, nossa, realmente, né? Você fez um jejumzão muito bom. Mas para o Senhor é outra coisa, né, irmãos? Então, esse era o jejum parcial de Daniel. Agora, Mateus capítulo 4, versículo 2. Vamos falar do jejum de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 2. Esse daqui, irmãos, as pessoas costumam dizer que esse é o jejum na água. Nós falamos do jejum de Daniel sobre um jejum parcial. Esse que nós vamos ler agora de Jesus é um jejum... jejum e Jesus está tudo parecido, né, irmão? Esse é um jejum que Jesus fez, provavelmente, na água. E aí, lá no versículo 2 do capítulo 4, ele diz assim, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve? Ele não disse que Jesus teve sede. Então, provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente, Jesus pode ter bebido água. Então, esse é um jejum na água, entendeu? Esse é um jejum na água. O primeiro era parcial, esse aqui é um jejum na água, certo? Irmãos, eu fiquei muito impactado numa conferência que eu fui aqui em Mauá, com o pastor Luciano Subirá,
E o nome dessa conferência é Graça Transformadora. Tem até um livro, eu já li o livro dele, é muito legal. Naquele dia lá, o Luciano Subirá falou que ele fez um jejum de 40 dias, igual o jejum de Jesus. E eu fiquei extremamente impactado. Só que quando ele falou, ele não deu muita explicação, ele não disse como é que era. E aí eu falei, mãe, como é que será que ele fez esse jejum? É 40 dias sem comer, é sem água, é sem isso, sem aquilo. Até comentei com o Cosmo falou, não, Davi, esse jejum dele era só de alimento, ele tomava água. E depois eu fui entender e realmente ele tomava água durante esses 40 dias. Irmãos, a água, ela dá um alívio para o nosso corpo quando nós estamos sem comer. Então, sem água é muito difícil você fazer jejum. Tem um outro jejum que o pessoal chama de total ou sobrenatural, que é esse que eu vou falar agora. Êxodo 34, vamos lá, Velho Testamento, Êxodo 34. Esse de Jesus, nós estamos falando de jejum na água, e agora nós vamos falar desse jejum total ou jejum espiritual. Êxodo 34, 28. E estive ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Olha só, Moisés, 40 dias lá no cume do monte com o Senhor, não comeu e nem bebeu. Esse jejum aqui, irmãos, é o mais difícil de todos de se fazer. O próprio Luciano Subirá, que fez jejum de 40 dias durante 3 vezes, ele falou que esse jejum total de alimento, de água, o máximo que ele consegue fazer é 2 dias. É 2 dias, ele não consegue passar mais do que 2 dias sem um alimento sólido e sem a água. E aí nós vemos aqui Moisés fazendo esse jejum de 40 dias sem água e sem comida. Esse é um jejum sobrenatural, aonde o Espírito Santo de Deus mesmo vem e faz algo extraordinário. E aí eu fiquei sabendo de um relato de um pastor, muito legal a história desse pastor. Eles chamam ele aqui no Brasil de Irmão Yun. Ele é um líder da igreja chinesa. Esse rapaz, ele nasceu na China. E ele teve uma conversão de vida, irmãos, extraordinária. Quando ele tinha por volta de 16 a 17 anos, ele morava com o pai dele, com a mãe dele. O pai dele foi acometido de um câncer. O pai dele estava com câncer muito grave. E o tempo foi passando e o pai dele não conseguia melhorar, não tinha muito tratamento naquela época, e o câncer entrou em metástase. É quando o câncer ele já toma conta de todo o corpo. E o pai dele já estava em casa, somente aguardando a hora da morte. O câncer já tinha tomado conta dele. A mãe dele tinha ouvido falar de Jesus, mas não tinha muita informação sobre Jesus. E um dia ela chega para ele e fala assim: filho, vamos aqui ficar do lado do seu pai e vamos orar por ele para que Jesus cure ele. Ele nem sabia quem era Jesus, mas ele falou que lá na China, essa aqui no Brasil não acontece muito não, mas lá na China os filhos honram muito os pais. Quando o pai pede uma coisa, ele vai lá e faz, e não questiona. E ele foi o princípio de honra dele. Ele disse: minha mãe está falando para mim fazer, eu vou fazer junto com ela. Os dois se debruçaram do lado da cama do rapaz e começaram a orar por ele. Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Inexplicavelmente ou explicavelmente, passado uma semana, o pai dele levanta daquele leito de morte e é curado do câncer. Ele falou que foi um grande rebuliço no bairro dele, porque todas as pessoas iam lá para constatar o que tinha acontecido. E eles perguntavam: o que aconteceu? Ele falou: Jesus curou, Jesus curou, Jesus curou. Ele falou que começou a vir pessoas da cidade toda para poder ver o que tinha acontecido. E o pai dele realmente estava curado. Os parentes dele começaram a ir também lá e ouvir a palavra e se converter por conta da cura do pai dele. Só que a China, ela é um país comunista. Lá não pode se pregar a palavra. Não é como aqui, que nós temos aqui uma igreja aberta a cada esquina. Aqui, só nessa rua aqui, nós temos 6 igrejas. Lá na China não pode ter igreja. As pessoas se reúnem escondido, nas casas, nos porões, nas matas. Aonde dá, eles se reúnem. E Bíblia também é muito escasso. É muito difícil ter Bíblia. E ele falou que ele ficou super empolgado com a cura de Jesus. Ele falou: eu quero seguir a Cristo Jesus. E um dia ele teve um sonho. O Senhor Jesus pede para ele sair
pelos bairros e pela cidade para ir pregando o evangelho. Só que ele mal conhecia o evangelho, ele só sabia que Jesus curou o pai dele. E aí ele comenta com a mãe dele e ele realmente sai falando para as pessoas, Jesus cura, Jesus cura. E ele falou que onde ele morava, a cidade dele, era uma cidade muito carente. Muita pobreza, muita miséria, muita gente doente, muita gente endemoniada. E ele falou que quando ele saía, ele falou que ele ficava lá assim, de joelho dizendo, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, na frente das pessoas. Ele falou que as pessoas eram curadas aos montes. As pessoas eram curadas aos montes, os demônios expeliam das pessoas, e foi um grande avivamento ali naquele lugar. E ele não conhecia a palavra, ele só sabia que Jesus curava. Aí ele procurou um líder lá, uma pessoa mais velha, um cristão, e falou assim, cara, eu preciso conhecer mais de Jesus, né? Me dá uma Bíblia. Porque ele ficou sabendo que ele também nem sabia que existia uma Bíblia. Falaram para ele que tinha um livro, que era um livro do céu. Era um livro do céu, que chamava Bíblia. Aí ele foi até esse rapaz e falou, cara, eu preciso de uma Bíblia, me dá uma Bíblia. Aí o rapaz falou, eu não tenho Bíblia. Você não tem Bíblia? Ele falou, não tenho Bíblia para te dar. Ele falou, e agora? Ele falou, não, faz o seguinte, vai para casa, ora e jejua, que Jesus vai dar uma Bíblia para você. Aí ele pegou e foi para casa, ficou orando, jejuando uma semana, na segunda semana jejuando. Aí ele falou que ele teve um outro sonho. No sonho chegava um vendedor, um entregador de pão, e entregava um pão para ele na casa dele, ele ficava todo feliz. Ele acorda no dia seguinte, ele falou que o sonho foi tão real, que ele sai procurando o pão pela casa. E a mãe dele falou, meu filho, mas você está ficando louco, não tem nenhum pão aqui. Ele falou, não, eu entregaram o pão aqui, o pão está aqui. Passado alguns dias, irmão, bate um homem na porta da casa dele, e disse assim, eu vim trazer essa Bíblia para você, Jesus mandou trazer essa Bíblia para você. E aquele rapaz contando, olha só como que é, aquele rapaz era um vendedor do outro lado da cidade, que o Senhor Jesus falou para ele, você vai em tal cidade, em tal bairro, em tal rua, e vai entregar a Bíblia para tal pessoa. Lembra da passagem de Ananias em Atos dos Apóstolos? Você vai até a rua direita, na casa de Ananias, para orar por um jovem chamado Saulo. Assim o Senhor fez com aquele homem, deu todos os detalhes. E sabe a Bíblia do cara? Ele tinha uma Bíblia, só que a Bíblia dele estava enterrada. Porque as pessoas lá, as autoridades, eles confiscam a Bíblia, eles rasgam a Bíblia e prendem. Então, para não ninguém confiscar a Bíblia dele estava enterrada. Ele desenterra a Bíblia e vai lá e leva para o irmão Ium. E aí o irmão Ium falou que começou a debruçar em cima da Bíblia, a ler, a decorar, a ler, a decorar, a ler, a decorar, a ler, a decorar. E ele começou a pregar o evangelho mais insistentemente naquela cidade. Só tem um grande detalhe. O país é comunista, não pode pregar o evangelho, não pode falar da palavra do Senhor, o governo não permite. Ele foi preso, irmãos, cerca de 30 vezes pregando a palavra do Senhor. Ele foi preso 30 vezes. Juntando todo o tempo que ele ficou preso, deu 10 anos de prisão, 10 anos de cadeia. E ele falou que numa dessas últimas prisões dele, ele falou que ele estava tão assim, tão chateado, tão nervoso de não poder mais pregar a palavra do Senhor, que ele falou, Senhor, eu já estou pronto para poder morrer para o Senhor. Eu já estou pronto, o Senhor pode me levar, pode me recolher. E aí ele parou de comer na cadeia. Ele parou de comer na cadeia. Ele parou de comer e parou de beber. Ele fez um jejum total de 74 dias. O irmão Yun fez um jejum de 74 dias. E ele falou que os policiais ficavam nervosos, porque ele não queria comer nem queria beber. Os caras pegavam ele e faziam ele tomar líquido à força. E ele cuspia e os caras ficavam enfiando na boca dele. E ele não queria tomar. Fora as torturas que os guardas faziam com ele. Na mão dele, eles pegavam agulhas e ficavam enfiando na ponta dos dedos dele. Que era para ele dizer quem que era o nome dos colegas dele e dos companheiros dele que pregava a palavra. Tortura acima de tortura, tortura acima de tortura. Por isso que ele se desesperou tanto da vida e entrou nesse jejum de 74 dias. Ele falou que ao final desses 74 dias, a irmã dele e a esposa dele foram visitar ele na cadeia e não reconheceram ele. Não reconheceram, de tão magro que ele estava. Ele tinha apenas uma cicatriz aqui, ó. E foi que a irmã dele reconheceu ele por conta da cicatriz. 74 dias
total jejuando dentro da cadeia. E ele falou que muitos presos, muitas pessoas se converteram naquele período que ele estava preso ali. Vendo ali o jejum dele, vendo o amor, a devoção dele, todo o sofrimento que ele estava passando. Naquele dia que a mãe dele e a irmã dele foram visitar, eles fizeram a ceia do Senhor. E ele falou que na cabeça dele ela seria a última ceia dele. Ele falou assim, eu já não aguento mais, chegou no final da linha, essa aqui é a minha última ceia, o Senhor pode me recolher. Mas ele falou que o Senhor falou fortemente no coração dele, não terminou, não acabou, eu sei do seu sofrimento e vou te tirar daí. E ele falou que teve uma visão de ele entrando pelas nações. E foi realmente o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus tirou ele daquela prisão e hoje ele está rodando o mundo inteiro pregando a palavra do Senhor. O irmão em um, através desse jejum de 74 dias, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, é demais um negócio desse. E sabe que ele fazendo a entrevista, o Luciano Subirá entrevistando ele e perguntando para ele, né, sobre o amor dele pelo Evangelho, sobre a devoção, sobre o que ele pensava sobre o Evangelho. E ele dizia assim, olha, eu sei de uma coisa, nós temos que nos desprender de tudo, nós temos que largar tudo para poder viver com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nos ama demais e vale a pena largar tudo por amor a Ele. Ele deixou tudo, irmãos. Quando ele começa a pregar a palavra do Senhor Jesus, ele começa a deixar a família de lado, o trabalho de lado, para pregar o Evangelho. E não que o Senhor queira tirar tudo isso dele ou de nós, não, não, não. O Senhor só quer que nós colocamos Ele em primeiro lugar da vida dele. Então eu fiquei muito impactado com o jejum desse irmão. E tem muitos outros irmãos que têm falado sobre isso, né? O Luciano Subirá fala muito sobre isso. Ele tem um livro que ele escreveu. Eu ainda não li esse livro dele sobre jejum. Eu quero ler depois. Rodolfo Abrantes, ele fala muito sobre jejum. Ele fala sobre pela busca da intimidade por Deus. Hernanes Dias Lopes também fala muito sobre jejum. E ele fala sobre fome de Deus. Hernanes Dias Lopes diz, aquele que jejua é aquele que tem fome de Deus. Aquele que ama Deus e quer se alimentar da palavra dele. Certo? Então, nós falamos sobre esses três tipos de jejum, né? O jejum parcial, o jejum na água e esse jejum total, que é um jejum extremamente espiritual. Mas quem mais fez jejum na Bíblia? Nós citamos aqui Moisés e Jesus, e eu queria falar com vocês mais 3 pessoas que fizeram jejum na Bíblia, e tem algumas coisas que a gente precisa poder entender. Você pode abrir comigo lá no livro de Esther? E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos em cinza, com jejum e choro e lamentação. Irmãos, qual que é a passagem aqui, qual que é o enredo aqui nesse livro aqui? Sai um decreto no tempo de Esther, que todos os judeus seriam mortos, inclusive ela que era judia também. Então eles agora se reúnem e dizem assim, vamos jejuar para que essa sentença mude, para que caia esse decreto e o povo de Deus prevaleça. Então agora Esther e toda a comunidade judaica dela, toda a congregação que ela fazia parte, agora começa a jejuar em prol desse ato. E você conhece a história, o Senhor reverte, o Senhor muda toda essa história a partir do jejum e da oração desse povo. Jonas, vamos para Jonas? Jonas capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento nem água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Qual que é o contexto dessa história? Deus manda Jonas ir até a cidade de Nínive, pregar a palavra para eles, e dizer para eles se converter dos maus caminhos deles. Você conhece a história, Jonas não quer ir, depois tem toda aquela trama, ele chega lá. Quando ele anuncia ao rei tudo o que está acontecendo, ele diz assim, ó, o Senhor viu que a cidade de vocês é mal, perante aos olhos dele, ele vai destruir todo mundo, a não ser que vocês se arrependam.
O próprio rei faz um decreto e fala: todo mundo aqui na cidade, todo mundo aqui neste lugar vai jejuar. Até mesmo os animais, a própria palavra de Deus aqui está dizendo, os animais fizeram jejum. Todo mundo ficou sem comer e sem beber, orando para que o Senhor pudesse mudar essa situação. E o Senhor realmente muda. Ele não destrói a cidade de Nínive. A partir da oração e do jejum desse povo, não há destruição na cidade de Nínive. Neemias capítulo 1, versículo 4. A gente já falou um pouco sobre essa história, mas vamos lá para a gente poder ler. Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias capítulo 1, versículo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós trouxemos uma palavra sobre Neemias. Ele recebe lá a notícia de que Jerusalém está com os muros caídos, as pessoas estão em dificuldade, e aí ele começa a orar e a jejuar, para que o Senhor pudesse mudar toda a história daquela cidade. E graças a Deus, o Senhor usa a vida dele e ele consegue restaurar os muros daquela cidade. Agora, irmãos, esses 3 casos, a gente vê situações difíceis, onde o povo de Deus está jejuando. Nós devemos jejuar somente quando nós nos encontramos em algo muito difícil, diante de calamidades, diante de catástrofes, para que Deus possa mudar as situações. Uma coisa que nós temos que ter em mente: o jejum não muda Deus. O jejum não é para mudar a Deus. O jejum é para mudar a nós mesmos. Porque Deus não precisa de mudança. Deus é santo, genuíno, fiel, verdadeiro, digno, todo-poderoso. Ele não precisa mudar. Se tem alguém que precisa mudar, somos nós. Então o jejum é para que nós mudamos e não para que o Senhor mude. E o jejum também não vai fazer com que o Senhor mude o plano dele, porque o plano dele é soberano, ele é um Deus incontrolável. Ele sabe de tudo e pode tudo e vai fazer tudo aquilo que lhe apraz, de acordo com a vontade dele, para a honra e glória dele. Nós vemos nessas 3 passagens que as situações mudaram, mas vocês lembram da passagem de Davi? Quando Davi ele adultera com Betseba, nós não vamos ler, mas daquele adultério nasce uma criança. E o que o Senhor Deus disse que aconteceria com aquela criança? Que aquela criança ia morrer. A partir dessa notícia, o que Davi fez? Jejuou e orou. A criança morreu ou viveu? Morreu. Então, o jejum não é para mudar Deus, mas o jejum é para mudar a nós mesmos. Então, Davi, diante daquela situação, ele teve uma mudança interior a partir daquilo que aconteceu. Então, o jejum é para mudar a nós, irmãos. Nós sim precisamos mudar, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e de tudo aquilo que a gente faz de ruim e de errado. E ímpio, irmão, a pessoa que não crê na palavra do Senhor, a pessoa que não tem acesso à palavra, nunca ouviu falar da palavra do Senhor, elas também jejuam? Também jejua. Irmãos, eu fui colocar lá jejum intermitente lá no YouTube, rapaz, um monte de gente falando sobre jejum. Homem, mulher, personal trainer, um monte de gente falando sobre jejum, um monte mesmo, com muitos seguidores, ou seja, tem muitos ímpios fazendo jejum, só que o jejum que eles fazem não é com o mesmo propósito que nós fazemos o jejum atrelado à fé, e eles não fazem o jejum atrelado à fé. Vocês lembram de Pitágoras, aquele filósofo e matemático, aquele que fez aquele teorema de Pitágoras, que é super difícil, né, que todo mundo sofre lá na escola com ele? Pois é, sabe como é que ele fez aquele teorema lá? Jejuando por 40 dias. Ele jejuava e ele ensinava as pessoas que estavam com ele para jejuar, porque segundo ele, as palavras dele diz assim, os animais carnívoros vão à caça praticamente em jejum, pois é quando os seus reflexos são mais precisos. Então ele começou a entender que o jejum aguçava os reflexos e ajudava na mente. Então ele tinha a prática do jejum e ele ensinava os seus discípulos a fazer também. Uma moça também que é muito conhecida na atualidade, uma atriz chamada Débora Seco, todo mundo conhece ela também é adepta do jejum, mas o jejum dela não é atrelado à fé.
O jejum dela, que diferente de nós cristãos e de Pitágoras, é mais pela performance do corpo. É uma atriz, é uma modelo, então ela quer estar em forma, por isso ela faz jejum, e jejum intermitente, e sei lá qual é o tipo de jejum que ela faz. Agora, irmãos, naturalmente, o jejum tem algum benefício para o nosso corpo? Irmãos, inúmeros. Eu fui pesquisar, muitos benefícios que tem o jejum, falando da parte natural. Primeiro, quando nós fazemos um jejum, que nós paramos de comer, o nosso organismo ele dá um reset. Sabe quando um aparelho seu eletrônico está muito ruim? A primeira coisa que a gente faz é resetar o aparelho. Por exemplo, esse meu notebook estava muito ruim. Eu trouxe para o Moisés dar um reset nele, reset de fábrica. Irmãos, ficou uma beleza. Está funcionando maravilhosamente bem. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando você dá uma pausa no alimento, você dá um reset no seu corpo. E muitas coisas começam a funcionar melhor a partir disso. Principalmente a parte digestiva. Ela começa a funcionar muito melhor. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, irmãos? É a ciência que está dizendo. A ciência afirma também que ficar sem comer por períodos ajuda a diminuir o risco de doenças como diabetes, porque regula o índice de açúcar no sangue, previne casos de epilepsia e doenças cardiovasculares. Isso ajuda o jejum, benefício natural. Reduz gordura, se você ficar sem comer, né? Você sabe que reduz gordura, porque o corpo queima todo o alimento que tem, e depois que não tem alimento, ele começa a queimar o quê? As gorduras. E aí é da gordura que o corpo vai começar a se alimentar de energia. Então, quando você começa a fazer o jejum longo, quando não tem mais alimento para ele tirar energia, ele vai tirar a energia das gorduras. É onde tem o emagrecimento. Ele combate a inflamação. Sabe que pessoas que têm dificuldade para poder cicatrizar machucado, que está sempre inflamando, sempre infeccionando, o jejum ajuda nisso daí também. Diminui o colesterol, e esse outro aqui, irmãos, o sexto, eu achei o mais legal e o mais maravilhoso. Regulação do nível do aminoácido metionina, que está diretamente ligado com a expectativa de vida. Olha só. Regulação do nível do aminoácido metionina, que está diretamente ligado com a expectativa de vida. Então, quem jejua tem mais expectativa de vida. E as pessoas acham que ficar sem comer, morre. Não é, irmão? Vou ficar sem comer? Vou morrer mais rápido. Né? Mas vou ficar sem fazer uma refeição, 2 refeições? Eu vou morrer. E isso assusta, irmãos, demais. Principalmente nós crentes. Irmãos, os crentes comem demais, é uma loucura. Nós não bebemos, a nossa fama está espalhada por toda a terra. E não é só fama, não estão dizendo mentira, estão dizendo verdade. Aonde o povo de Deus está, é uma cumilança terrível. O outro dia eu estava vendo um vídeo do Whindersson Nunes, ele falou que foi comer um bolo com um pastor. Aí ele pegou e colocou o bolo lá em cima da mesa e foi buscar o café. Quando ele voltou, o pastor tinha comido tudo. E ele fala assim, comeu no seco, irmão. Comeu no seco, não tinha nem o café. Comeu todo o bolo. Então o povo crente, ele come demais. E isso assusta. Fala, não posso ficar sem comer. Porque se eu ficar sem comer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não tem como eu ficar sem comer. E os adolescentes e os jovens, então? Esses aí, então... Parece que os caras têm 2 estômagos, né? Um aqui e outro na perna. Então eles comem demais. E falar para eles ficar sem comer, eles acham que vão morrer. E ao contrário, quem faz jejum tem expectativa maior de vida, regula as doenças, né? traz conforto para o corpo. O jejum é uma prática muito boa. Aí você pega e fala assim, Davi, mas... a Débora Seco faz jejum porque ela é atriz, ela é modelo... Mas eu não sou nem atriz, nem ator, não sou modelo, não sou nada. Eu também tenho que cuidar do meu corpo? E a resposta é sim. Sim, nós temos que cuidar do nosso corpo, irmãos. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Se você quiser ler comigo, vamos lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo? Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Ele está dizendo, vocês não são mais de vocês mesmos. Ele está dizendo assim, o corpo de vocês não é mais de vocês. Agora ele é templo do Espírito Santo.
Então nós agora, o corpo não é mais nosso, ele é de Deus. E nós estamos cuidando do corpo de Deus, nós estamos cuidando desse templo. E aí ele continua assim, ó, porque vocês fossem comprados por bom preço. O corpo não é mais de vocês, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Ele é a casa de Deus, a morada de Deus. O Senhor Jesus ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele habita no templo feito pelas próprias mãos dele, que somos nós. Ele fez a casa dele, ele próprio fez o local de habitação dele. E ele espera que nós cuidamos. Eu estava falando, né, na célula, nós estudamos esse assunto. E aí eu falei, né, a gente entrou ali na casa do pastor Henrique para a célula, aí a Miriam já estava organizando alguma coisinha, tinha um sofá para a gente sentar, os irmãos sentou nas cadeirinhas, né, a gente foi recebido bem pelaquela casa. Aquela casa está organizada, aquela casa está harmoniosa, né, aquela casa está preparando tudo ali. E assim tem que ser o nosso corpo para receber o Espírito Santo. Agora, quem quer chegar, irmãos, numa casa onde você entra, você vai entrar lá, chega lá, o cachorro está latindo para você, o cachorro está pulando em você, está com as patas todas sujas, te enrunhando e babando em você. Aí você entra para dentro da casa da pessoa, a casa revirada de perna para o ar, não tem um lugar para sentar, a casa está suja, as paredes estão sujas, está tudo sujo, o lixo está para levar, as crianças rabiscam toda a parede, está tudo fora do lugar. Irmãos, quem quer entrar numa casa dessa? Na época que eu vendi meu apartamento, eu estava procurando outro apartamento. Irmão, você entra em cada casa e fala, meu Deus, Senhor amado, tenha de misericórdia. Eu cheguei para ver um apartamento, os caras tinham tanto cachorro dentro do apartamento. Os cachorros viraram no Satanás lá dentro. E late, eu e a Roberta da porta, tipo, tentando olhar assim, e os cachorros tentando avançar. Irmãos, a mulher tinha sutiã em cima da geladeira, velho. Acho que não deu tempo dela organizar a roupa dela, ela pegou o sutiã e jogou em cima da geladeira, a roupa tudo ali. Eu falei, meu Senhor amado, como é que pode? Irmãos, assim é a nossa casa. Como é que o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de uma casa que tem tanta confusão, tanta tribulação, tanta coisa suja? Nós somos casa, morada e templo do Espírito Santo de Deus. Como a nossa casa física tem que estar organizada, limpinha, bem organizada, né? Irmãos, pobreza, dificuldade não é sinônimo de sujeira não, viu, irmãos? Não coloca isso na sua cabeça não. Nós somos pobres, mas nós somos limpinho, cada coisinha no lugar, tudo limpinho, tudo bonitinho. E a nossa casa é a mesma coisa. Nós temos que preparar a nossa casa para a habitação do Senhor. Então, um corpo doente tem como o Espírito Santo habitar? Se o corpo está sofrendo muito, se você está maltratando o seu corpo, não está fazendo, fica difícil o Espírito Santo de Deus habitar. Você tem que cuidar do corpo, tem que ter uma alimentação saudável. Não adianta ficar comendo besteira o tempo todo, se alimentando aí de doce, carne vermelha, refrigerante e tal, e tome para dentro, sem se preocupar. Você pode consumir essas coisas? Pode, mas em grandes quantidades, em pequenas quantidades. Em grandes, né, irmão? Os irmãos já iam dar glória a Deus, né? Em pequenas quantidades, irmãos, pequenas quantidades, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Passar regularmente no médico, saber como é que está lá o colesterol, triglicérides, diabetes e todas essas coisas. E atividade física é importante? Demais. Agora, qual é o crente que gosta de fazer atividade física? Meu Deus do céu, os crentes malemar conseguem atravessar uma rua, irmãos. Preguiçoso demais, ajuda aí. Cadê os crentes, jogador de futebol, irmãos? Cadê os crentes que jogam futebol? Cadê os crentes que jogam vôlei, que praticam aí um atletismo? Cadê os crentes que vão na academia? Irmãos, nós teríamos que ser os primeiros a cuidar do nosso corpo e não o ímpio, porque o ímpio cuida do corpo dele para se mostrar para os outros. Nós cuidamos do nosso corpo para a habitação do nosso Deus. É justo, é lícito, é santo, é honroso, é maravilhoso fazer isso. Então nós temos que cuidar desse corpo, temos que cuidar dessa preciosidade, temos que fazer jejum. O jejum é importantíssimo. Vai trazer benefícios naturais e benefícios espirituais. Aquele que jejua tem mais intimidade com Deus.
Aquele que jejua, nós estávamos cantando aqui agora. Eu quero me apaixonar por ti, eu quero enlouquecer por ti, eu estou desesperadamente por ti. Só que só cantar, fica só no cantar. Se você realmente quer ser louco por Cristo, se você quer ser louco por Deus, tem que ter fome dele e tem que se alimentar direto dele. Deixar de comer, não para sempre, né? Mas deixar algum período de se alimentar do pão da terra, para se alimentar diretamente do pão do céu. Isso é ser louco por ele, isso é halal, é adoração loucamente. Se alimentar de Jesus Cristo. E aí, antes de abrir um parênteses aqui, vou contar um testemunho para vocês da importância da oração e do jejum. Antes mesmo da gente instituir esse jejum aqui na nossa igreja, eu já tinha sido impactado pela essa conferência com o Luciano Subirá, e eu comecei a fazer jejum. Eu mesmo fazia jejum. Eu falei, puxa, eu estou muito preguiçoso. É um crente Nutella, né? Um crente acomodado, né? Eu falei, eu preciso sair desse nível raso, eu preciso fazer. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim, e vamos em frente. E eu comecei a fazer jejum aos pouquinhos, né? E aí, irmãos, eu estava procurando emprego, né? Já tem um período que eu estou procurando emprego. Só que eu queria um emprego que pudesse se ajustar e alinhar com os nossos compromissos aqui na igreja, né? Eu tive um emprego onde eu tinha que faltar nos cultos aos domingos, não dava para estar em algumas células, em alguma oração. Irmãos, pensa numa coisa que me chateia, é não poder estar no culto. Eu dificilmente falto no culto, velho, só se acontecer alguma coisa muito grave, na célula, na oração. Eu quero estar frequente, eu quero estar ali, eu quero ouvir a palavra, eu quero louvar, eu quero ver os irmãos, eu quero ter comunhão, eu quero orar pelos irmãos, eu quero que os irmãos orem por mim. Eu tenho esse desejo, essa vontade. E aí eu tive esses empregos, eu falei, puxa, esses empregos não tão legal para mim. Eu acabei saindo. Eu não queria um emprego que trabalhasse do famoso horário das 2 às 10. Eu até falei que a gente deveria ter um deputado crente lá dentro lá da Câmara para fazer um decreto, falar o povo crente não pode trabalhar das 2 às 10, porque das 2 às 10 ele perde o culto, né? Aí eu não queria trabalhar das 2 às 10. Irmão, e todo mundo que ligava para mim me oferecendo, tem uma vaga aqui, qual o horário? Das 2 às 10. Aí ligava outra, tem uma vaga aqui, tá bom, qual o horário? Das 2 às 10. Aí ligava outra, das 2 às 10. O capeta tá me perseguindo, né? Só tem vaga das 2 às 10, não tem outra vaga. Aí por último me ligou uma mulher me oferecendo uma vaga. Eu falei, moça, e qual que é o horário? Ela das 2 às 10. Eu falei, moça, eu me interesso pela vaga, mas o horário eu não me interesso não. Ela falou, você não pode trabalhar das 2 às 10? Eu falei, posso não. Ela falou, não, então vamos fazer o seguinte, pelo menos bater um papo, você topa? Eu falei, claro, lógico que topo. Aí marcamos para o outro dia uma entrevista online. Fiz a entrevista com ela, ela falou, você entendeu, Davi? Eu falei, entendi. Eu falei, você entendeu que eu não posso trabalhar das 2 às 10? Eu falei, entendi. Eu já falei para ela, falei, não posso trabalhar das 2 às 10. Esse horário para mim não dá. Irmãos, foram 4 meses de processo seletivo. Eu fiz entrevista até com o auxiliar de limpeza da fábrica. Todo mundo quis me entrevistar lá. 4 meses fazendo o processo seletivo. E eu falando, eu não posso trabalhar à tarde, eu não posso trabalhar à tarde. E ele só tinha uma vaga à tarde. Irmão, você não vai acreditar. Abriu uma vaga para trabalhar de manhã, das 6 às 2. Foi um glória. Mas aí, ó, segura um pouquinho aí que vocês vão ver. Vocês vão ver. Aí, beleza, surgiu a vaga das 6 às 2, e eu participando do processo seletivo, você fazia uma etapa, aí demorava 25, 30 dias para eles dar retorno para outra etapa, uma angústia danada e tal. Aí surgiu a vaga do primeiro turno, e beleza. Aí eu falei, pastor, pastor, tá bem caminhado lá o negócio lá, tô achando que vai dar certo, pastor. Ele falou, vai dar certo? Vai dar certo. Aí surgiu aquela conferência em Santa Catarina para a gente ir. Falei, pastor, tô doido para ir. Ele falou, não, David, vamos lá e tal. Eu falei, pastor, mas tem um emprego lá e tal, né? E na iminência de esperar lá a resposta, a mulher falou, eu vou te ligar. E a mulher não ligava. Aí nós entramos lá para fazer as inscrições, e o período da data eu não fiz. Aí quando se adiantou muito, eu falei, pastor, estou querendo ir, vamos lá dar uma olhada? Aí a gente olhou lá, tinha encerrado as vagas. Falei, puxa, passou o tempo, não tinha mais vaga. Só que aí os irmãos pegaram lá lá de Santa Catarina, alugaram um outro hotel e abriram mais vagas. Aí a Roberta viu, falou, Davi, abriu mais vagas. Eu falei, então nós vamos ter que ir. Aí falei com o pastor, nós se inscrevemos lá, comprou as passagens aéreas, tudo tal, beleza. Aí a gente embarcava na quarta-feira, pastor? Nós embarcávamos na quarta-feira, período ali de meio-dia, 1 hora, não lembro exatamente. Aí eu estou trabalhando lá,
A mulher me liga na terça, velho, com passagem comprada, tudo comprado. A mulher me liga na terça, ô Davi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Pois é, Davi, está adiantando aqui o processo seletivo, você está indo super bem. Você pode vir na quinta-feira conhecer a fábrica e aqui e os colegas de trabalho? Eu ia embarcar na quarta-feira para Santa Catarina, velho. Falei, meu Deus. Falei, quinta-feira, moça? Ela falou, na quinta. Falei, não pode ser hoje, né? Era terça, falei, pode ser hoje, posso ir aí agora. Ela falou, não, hoje não pode. Eu falei, amanhã no período da manhã? Ela falou, não, amanhã também no período da manhã não pode, só pode na quinta. Eu falei, então na quinta eu não posso. Com aquele frio na barriga, eu falei, na quinta eu não posso. Ela falou, você não pode? Eu falei, não, vou participar de um treinamento, já estou com passagem aérea comprada, já tudo comprado, e não tem como eu ir. Ela falou, tá bom, então eu vou ver o que eu posso fazer para você. Falou isso e desligou o telefone. Aí eu falei, meu Deus do céu, agora eu perdi a vaga, velho. Vim até aqui, cara, tava só isso, cara, só para ir lá conhecer, agora eu não posso ir. Aí beleza, graças a aí a gente pegou e embarcou, fomos para Santa Catarina, participamos lá do evento, da conferência, foi uma grande bênção, eu orando o tempo todo lá para o Senhor, falei, Senhor, deixa eu perder essa vaga não, Senhor, deixa eu perder essa vaga não, Senhor, eu preciso dessa vaga, e orando, aí voltamos, passou a primeira semana nada, na segunda semana, sexta-feira, 5 horas da tarde, que já nem esperava mais nada, acabando o horário comercial, a mulher me liga, e ainda me liga de um telefone diferente, que eu já tinha até anotado o nome dela na minha agenda, né? Porque quando ela toca, a gente para tudo. A mulher me liga de um telefone diferente, cara. Aí eu falo, meu, o que é isso, né? Aí eu falei, vou atender, velho. Aí peguei lá, né, despretensioso. Então, ô irmã, você está usando um telefone diferente aí para enganar os eleitos do Senhor, os escolhidos do Senhor. Ela, então, Davi, você não vai poder vir conhecer a fábrica? Eu falei, não, agora eu estou disponível, o horário que você quiser eu vou, manhã, tarde, noite, madrugada, estou disponível aí. Marcamos lá, fomos lá, conhecemos a fábrica, e aí deu certo, já fiz o exame médico, começa amanhã eu estou lá, glória a Deus. Mas ainda tem um detalhezinho, segura as palmas aí. Aí beleza, quando eu volto lá da conferência, né, e eu estava orando, e a Roberta me viu orando. Senhor, me dá vaga, Senhor, eu preciso da vaga. Pai, a vaga, Senhor, não esquece da vaga, Pai. Eu preciso do emprego. Vai ter mais um bebê aí, Senhor. E como é que vai dar comida para esse menino? 3 filhos agora, meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida? E ora. Aí, beleza, um dia eu estou lá dormindo, irmãos. Aí eu tive um sonho, cara. Eu sonhei, ainda não estava tudo certo, né, que eu ia entrar na empresa, mas eu tive um sonho que eu estava indo para a empresa. Aí eu chego na empresa lá e tal, entro lá, algumas pessoas me recebendo, tinha umas festas lá, tá um negócio. Eu sei que quando eu fui entrar por uma porta, assim, que eu abro a porta, uma mulher vem para me receber. E ela fala assim para mim, assim, eu estava te esperando. Só que a mulher que estava falando comigo, que ao mesmo tempo era uma mulher, ela era uma entidade maligna, era como se fosse um demônio. E ela diz assim, ó, eu sabia que você vinha e eu estava te esperando. E aí, cara, eu, né, aflito no sonho, aí eu acordo e tal. Aí quando é no outro dia eu falo para a Roberta, eu tive um sonho assim, assado nessa madrugada. E ela falou, Davi, e era nessa hora que eu estava orando por você. Eu falei, oh glória, aleluia. Irmãos, então essa é a importância do jejum e da oração. O jejum não é para mudar a Deus. Não é para que o Senhor faça a sua vontade. O jejum é para que você entenda a vontade de Deus e você alinhe a sua vontade com a vontade dele. É como se o Senhor dissesse assim, olha, o caminho para ir é para a direita. E aí você precisa saber que o caminho é para a direita. Então você precisa estar em jejum, em oração, para você ir para a direita. Porque senão você vai para a esquerda. E aí você está no caminho errado. Então o jejum e a oração é para isso. É para você ter uma intimidade com o Senhor Jesus e Ele revelar os planos e as vontades dEle para você. Irmão, se o Senhor revelar os planos e as vontades dEle para nós, vai ficar muito mais fácil. Não é? Sabe quando nós temos muita dúvida? Puxa, eu não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para cá. Mas se o Senhor falar, vá, que eu sou contigo, é muito mais fácil. Então isso é o jejum e a oração. É intimidade com Deus, é ser próximo de Deus. Vocês entenderam? Aí eu queria ler com vocês dois textos para a gente encerrar. Vai ser os dois em Mateus. Mateus 6, versículo 16. E quando jejuardes,
não vos mostreis contristado como os hipócritas. Aqui é o próprio Jesus está dizendo, ó, e quando vocês jejuares, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aqui o Senhor Jesus passando uma orientação de como é que nós temos que jejuar. Ele está dizendo, não faça como essas pessoas. Aí teve um período na igreja, irmãos, que as pessoas jejuavam em secreto, em silêncio, não contava para ninguém. Eu não falava para o Fernando, Fernando não falava para Maria não falava para ninguém. Isso era sigiloso dentro da igreja, porque as pessoas achavam que não podia falar, mas pode falar. Porque Jesus não fez um jejum lá no deserto? Ele não fez? Ele estava sozinho lá no deserto. Como é que os evangelistas ficaram sabendo que ele fez o jejum? Porque ele contou para as pessoas que fez o jejum. Nós podemos falar para as pessoas que são os adeptos do jejum, só que nós não podemos ter a motivação errada como esses caras. Eles desfiguram os rostos, eles ficam tristes para que as pessoas olhem para ele e dizem assim, coitadinho deles, né? Eles estão em jejum, e eles são tão santos, são tão bons eles. Não. O Senhor Jesus disse assim, olha, faça um jejum, lave o rosto, lave a cabeça, se alegrem e fiquem felizes, para que ninguém saiba o que vocês estão fazendo, porque o Pai que vem em secreto recompensará vocês. Então nós podemos falar para um para outro, nós podemos encorajar, mas nós não podemos ter a motivação de que as pessoas olhem para nós achando que nós somos alguma coisa. Nós não somos. Se temos alguma coisa é porque o Senhor nos dá. Se fazemos alguma coisa é porque o Senhor nos permite. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo volta para ele. Nós não temos absolutamente nada. Mateus 17, 21. Esse aqui é importantíssimo. Esse aqui você não pode perder. Você que está anotando, tome nota aí, anota aí, em nome de Jesus, não pode perder. Mateus 17, 21. Diz assim, mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Olha o que aconteceu aqui. Os discípulos estavam reunidos com Jesus, Jesus pregando, ensinando, Jesus curava, libertava e fazia todas as coisas. Um período Jesus deixou os discípulos sozinhos. Chegou um homem com o filho e diz assim, olha, para os discípulos, Jesus não estava perto. Ele disse para os discípulos assim, olha, esse meu filho é um lunático. Ele fica perturbado. Tem dia que ele se lança no fogo, tem dia que ele se lança na água e ninguém pode conter ele. Eu trouxe ele para vocês, para que vocês possam orar por ele. Os discípulos falaram, oração? Nós somos crentes, é com nós mesmo, que nem diz Jacinto Manto. Foi lá e oraram por ele. Quando oraram, não aconteceu nada. O menino ficou mais endemoniado ainda. E aí chega Jesus, e o rapaz vai reclamar com o diretor. Fala assim, Senhor, eu trouxe aqui o meu filho para os seus discípulos, eles oraram e nada puderam fazer. O Senhor Jesus disse, raça incrédula, até quando estarei com vocês? Né? Vocês não sabem fazer as coisas direito, né? Aí o Senhor vai lá, demônio sai, saiu, acabou. O cara volta para casa todo feliz. Os discípulos ficaram sem entender, e depois em particular chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, o que aconteceu? O que aconteceu? Nós também oramos por ele. Nós oramos e não saiu. Nós estamos com o Senhor andando, caminhando com o Senhor já há um tempo, oramos por ele e não saiu. E foi o Senhor lá e orou, ele saiu na mesma hora. Aí o Senhor Jesus disse para eles assim, mas existem castas de demônio que só saem com jejum e com oração. Então tem muita coisa, irmãos, nas nossas vidas, na vida dos nossos parentes, no nosso lar e na nossa casa, que só vai sair com um posicionamento seu através de oração e de jejum. De oração e de jejum. E aí sim, o Senhor Jesus intervém na nossa vida e intervém na nossa história. Então, irmãos, que nessa igreja aqui tenha um povo que se alegre não só da comida física, mas da comida espiritual, do pão vivo que desceu do céu, do Senhor Jesus. Fique de pé, nós vamos orar.